Meu nome é Luciana Olivati Secarello, eu tenho 49 anos e sou engenheira elétrica. Eu achava que a Igreja Universal era uma fachada para roubar as pessoas. Era uma entidade que só tinha como objetivo ludibriar as pessoas, fazer lavagem cerebral e roubar as pessoas. Eu acompanhava toda a evolução da igreja através da mídias específicas, e a imagem que foi apresentada era sempre essa, de que a Igreja Universal era voltada para pessoas com pouca escolaridade, que não tinham pensamento crítico, que não sabiam discernir entre o certo e o errado, que eram facilmente enganadas e que podia tirar dinheiro delas. E essa foi a imagem que eu levei por anos e anos da minha vida. Quando o Bispo Edir Macedo foi preso, eu realmente achei que essa suposta roubalheira, que essa seita fosse terminar. Quando a imprensa noticiou o cordão de oração que foi feito ao redor da delegacia onde ele estava preso e colocou isso também de uma maneira muito pejorativa, né? Mas eu lembro que eu assistia às reportagens e pensava, como essa gente pode ser tão enganada? Parece que eles estão hipnotizados. Como esse homem pode ter essa capacidade de enganar tantas pessoas ao mesmo tempo? E eu realmente achei que, naquele momento, toda mentira fosse ser revelada, porque, afinal das contas, quem continua seguindo uma pessoa que foi presa? Eu me achava, de uma certa forma, mais inteligente, né? Mais capacitada, superior àquelas pessoas. Mas acontece que, apesar de tudo isso que eu achava a meu respeito, a minha vida era um desastre. Eu já tinha tentado me matar, eu pensava constantemente em suicídio, em planejar o meu suicídio, inclusive de uma forma que eu deixasse a minha mãe culpada. Dentro de casa, a vida familiar praticamente não existia. Meus pais se divorciaram quando eu tinha 3 anos. E a nossa vida, né, ia de mal a pior. Na época, meu avô já tinha problemas muito sérios com bebida. E, infelizmente, ele acabou falecendo de cirrose hepática. O meu relacionamento com a minha mãe era muito ruim. Minha mãe era uma pessoa muito autoritária e nós éramos umbandistas, nós fomos umbandistas por 15 anos. Eu auxiliava a minha mãe incorporava espíritos e eu auxiliava. E nós sempre fizemos isso acreditando que a gente estava fazendo o correto, que a gente estava fazendo para Deus, que a gente estava ajudando as pessoas. Sempre foi com o intuito de ajudar, né? De fazer o melhor. Mas a gente não via benefício na nossa vida. Pelo contrário, a nossa vida era cada vez pior. Sempre que a gente esperava alguma melhora ou ter sucesso em alguma iniciativa, acontecia alguma coisa. Então, realmente, era muito frustrante. A gente nadava, morria na praia. A situação em casa já estava muito difícil. Nós tínhamos muitas dívidas. A gente não tinha condições de pagar, as dívidas iam se acumulando e eu precisava realmente do emprego, eu não tinha como escolher. Então eu agarrei a primeira oportunidade que apareceu. E aí eu fiquei morando sozinha e minha mãe continuou sozinha aqui em São Paulo. E numa das vezes que a gente conversou, porque nós nos falávamos todos os dias, ela me contou que tinha vindo à Igreja Universal. E eu fiquei muito brava, eu fiquei possessa, literalmente falando. Falei, o quê? Eu não acredito que você foi naquele lugar, mãe. E aí eu voltei para casa no fim de semana, pronta para brigar, mas eu já vi uma diferença na minha mãe. E percebi que tinha alguma coisa nela, porque eu provoquei o fim de semana inteiro e ela não teve reação. Ela não revidou as minhas provocações, ela não caiu em nenhuma delas. E aí eu voltei para o interior
pensando muito, refletindo muito sobre o que eu tinha visto, né? Porque eu pensei, o que está acontecendo com ela? Já começaram a fazer lavagem cerebral na minha mãe, tá vendo? Ó a prova que essa igreja faz lavagem cerebral. Mas aquilo me chamou muita atenção, porque era minha mãe, mas era minha mãe com uma atitude diferente, que eu nunca tinha visto nela. Ela estava mais calma, ela tinha uma expressão de paz que eu nunca tinha visto. Minha mãe sempre foi uma pessoa muito agitada. E aí, depois de um tempo, eu consegui uma transferência para São Paulo e eu ouvi alguns programas na rádio, quando eu ia trabalhar, de um pastor que aconselhava pessoas, respondia cartas, né? E aí, depois de algumas semanas ouvindo, eu gostava muito de ouvir o programa. Aí eu descobri que o programa era da Igreja Universal. E aí eu fiquei com muita raiva também. Não é possível, assim, isso é perseguição, isso é perseguição. Mas chegou um ponto em que eu já não aguentava mais, porque cada coisa que eu achava que eu ia fazer, que ia melhorar a minha vida, piorava. Para tudo na minha vida eu pensava, tá tudo errado, tá tudo ruim, a minha vida profissional tá ruim, a minha vida financeira tá ruim, minha vida sentimental tá ruim, a minha vida familiar tá um pouco melhor, mas também eu não me dou bem com ninguém. Aí eu falei com Deus. Acho não, de uma maneira como eu nunca tinha falado com Deus, porque eu sempre vi Deus como aquela criatura crucificada, com o rosto pedindo socorro, uma expressão de piedade, né? Eu realmente nunca acreditei que ele pudesse fazer alguma coisa por mim. Na verdade, eu achava que eu ia fazer por ele. Mas nesse dia eu falei com ele, eu falei, olha, e de uma maneira muito, muito mal educada. Eu falei, olha, é o seguinte, eu vou naquela igreja. Eu nem falei Igreja Universal, eu falei, eu vou naquela igreja. E se não der jeito lá, eu vou dar um jeito. Porque eu estava realmente determinada em me matar. Eu não sabia como, mas foi realmente a última porta. E aí eu falei para minha mãe, ô mãe, você me leva na sua igreja? E eu me referi à Igreja Universal. E aí a minha mãe me trouxe na igreja numa quarta-feira, nós chegamos numa quarta-feira à noite. No caminho, eu queria me jogar do carro. Eu senti uma opressão. Parecia que eu estava assim, dentro de um pistão sendo esmagada. E aí, a hora que nós chegamos, minha mãe estacionou o carro. Eu não queria entrar. Assim, eu acho que eu nunca me senti tão oprimida na vida. Mas aí minha mãe, como uma boa mãe italiana, me pegou pelo braço e falou, ah não, você vai entrar sim. E veio comigo para a igreja. E eu lembro que a hora que eu entrei na igreja, eu olhei para a expressão das pessoas. E as pessoas tinham uma expressão tão leve, tão tranquila, tão cheia de paz. Aí eu olhei, eu pensei, puxa vida, não é possível que eu esteja certa e toda essa gente está errada. É como se as escamas realmente tivessem caído dos meus olhos. E nesse dia, Jesus me abraçou. Ele me aceitou do jeito que eu estava, toda errada, toda destruída, mas ele juntou caquinho por caquinho. Eu já saí da igreja outra pessoa, e daí eu nunca mais saí, porque aí eu descobri que aqui é a minha casa, que a Igreja Universal é o meu lugar. E são muitos anos de caminhada e eu não saberia dizer como as coisas aconteceram. Mas ele me restaurou, ele me deu o Espírito Santo, porque eu sabia que sem o Espírito Santo eu tinha prazo de validade. E eu confesso que eu nem entendia muito o que era, porque foram tantos anos num mundo de escuridão, né, de ignorância, que quando eu comecei a aprender sobre a verdade, eu pensei, nossa, gente, eu perdi muito tempo da minha vida, eu preciso recuperar o tempo perdido. E aí, foi num domingo de manhã,
na reunião do Bispo Macedo, que eu tanto falei mal, que eu tanto julguei, que eu fui selada com o Espírito Santo. E ele me deu uma força, ele me deu uma capacidade que não existe faculdade de pós-graduação, curso de extensão, não existe imersão, não existe absolutamente nada nesse mundo que possa dar aquilo que ele me deu e que ele me dá todos os dias. Hoje eu falo de mim como se fosse outra pessoa. A verdade é que eu não me reconheço. A casca é a mesma, mas o interior é completamente diferente. Eu tenho paz, eu tenho alegria, eu tenho satisfação. Eu não dependo de coisas ou de pessoas para ser feliz. Eu sou feliz por mim mesma. Hoje eu faço parte do grupo Depressão Tem Cura, então eu posso falar para as pessoas que têm cura porque eu sou curada, e sou curada sem remédio, sou curada não por um prazo determinado, eu sou curada para sempre. E eu posso dizer para as pessoas que a sua vida pode ter um colorido especial. Sua vida não precisa ser preto e branco, como a minha era. E a minha vida tem muitas cores. O meu conselho para você que ainda acha que a Igreja Universal é tudo aquilo que eu achava, é vir e ver com seus próprios olhos. Você não tem compromisso, não vai ter compromisso nenhum. Ninguém vai te perguntar informações pessoais, ninguém vai pedir seu endereço, seu RG, seu CPF, ninguém vai perguntar nada pessoal, ninguém vai querer te obrigar a ser membro da Igreja Universal, mas faça um teste. Venha para uma reunião, assista uma reunião, participe e veja se a sua vida, se você não vai sair daqui melhor do que você entrou. Vou descer a casa do oleiro. Eu quero ser alguém mais verdadeiro. Eu já estou quebrado e quero ser mudado. Eu vou descer a casa do oleiro. Quero tirar a capa e te olhar nos olhos para perder o medo de me entregar completo. Quero ser restaurado por teu amor e graça. Eis-me aqui de novo, faça o teu trabalho. Eu vou descer a casa do oleiro. Eu quero ser alguém mais verdadeiro. Eu já estou quebrado e quero ser mudado. Eu vou descer a casa do oleiro.